Quando você viu essa cena criança, ela com certeza mexeu com você e definitivamente não foi só porque o seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Trata-se da cena de um maluco no pedaço onde o pai do Will Smith abandona ele pela segunda vez. Quem lembra dessa cena lembra que ela foi muito forte, foi muito intensa, mas afinal, o porquê ela é boa? Por que essa cena é tão carregada de elementos que mexem com o nosso emocional e por que a atuação é primorosa mesmo quando a gente perde o áudio original para ouvir a versão dublada, que eu acredito que é a que a maioria de vocês ouviu. São esses alguns comentários que eu vou fazer, né? E a gente vai assistir agora essa cena. Eu não tenho tempo para sermão. Eu mandei você sentar, Lu. Sabe, o Will estava muito bem até você aparecer. Mas agora que voltou, tem responsabilidades sobre ele. Olha, ainda vamos fazer aquela coisa. Ah, mentira! Mentira! O Will não é roupa que você deixa guardada dentro do armário e pega quando está a fim de usar. A vida dele continua. Ele não tem que estar à sua disposição. Você que tem que estar à disposição dele. Pare de massacrar. Você acha que eu queria isso? Simplesmente aconteceu. Quando eu era bebê, eu fiquei com medo. Corta essa conversa, tá? Chega! Eu também passei por isso. Imagina ter tido alguém assim para falar desse jeito com seu pai quando ele foi lá e nunca mais voltou, desapareceu durante 20 anos, apareceu só para te dar o feliz aniversário de 30 anos, cara, imagina. Ai, como teria sido legal, né? Ah, falo por experiência própria, viu? Queria muito que tivesse tido alguém assim no meu passado para falar exatamente assim com meu pai. Mas não abandonei a minha família. Sempre pôde contar comigo porque é esse o papel de um homem. Ótimo, filho. Você ganhou. Você. Você mesmo. Você é muito melhor do que eu. Satisfeito? Vai contar pro Will ou não? Não vou fazer o seu servicinho sujo. Ótimo. Eu ligo pra ele da estrada. É, por que não faz isso? Vou fazer isso. Paizão! E aí? Will, ainda bem que está aqui. É? Eu vou dar uma pausa só para comentar os diálogos iniciais. E, cara, que atuação primorosa. O ator que faz o personagem do tio Phil é tão incrível que mesmo com a dublagem, a expressividade dele é perfeita. Todos os sentimentos dessa cena ficam muito visíveis. Tem um momento que dá um close, é um momento pequeno, mas que olha esse olhar, olha essa cara com que ele tá olhando pro pai do Will Smith nessa hora. Eu tenho a impressão de que se ninguém tirar esse cara da frente dele logo, ele vai sair na porrada. Olha esse olhar. Essa expressividade ela é muito carregada, olha, tem um olhar de raiva, de repreensão, aí depois isso acaba se desmanchando num olhar meio que de olha, ele até aperta bem os olhos, levanta aqui essa. Falar as coisas lá do Batman da internet, levanta aqui esse AU 36, 27, 2015, sei lá. Levanta essa expressãozinha aqui que lembra mesmo, independente de se é verdade, se não é, mas essa é uma expressão que caracteriza muito nojo, sabe? A gente levanta esse nariz quando a gente quer expressar algum desprezo por alguém. O olho também aperta, sabe? Quando você tenta reduzir. Então ele nesse momento está enxergando o pai do Will Smith como o que ele é, um homem extremamente pequeno, extremamente frágil, extremamente vulnerável, imaturo, e ele traz esse peso no olhar quando ele olha ele com essa expressão. Vocês veem que a atuação dele é tão perfeita que a perda da voz original não compromete em nada. Até porque também a gente tem que salientar o trabalho excelente do dublador que fez a voz do tio Phil. Não é fácil conseguir encaixar na boca dos personagens as frases com tanta perfeição e ao mesmo tempo com tanta expressividade emotiva. Agora vamos para a cena, né, que todo mundo quer ver, que é quando ele vai ter que se despedir, né, pela segunda vez do Will, mostrando que vai abandonar ele de novo. Abandonou ele criança, agora abandonará ele nessa cena novamente. Aqui. Apareceu um trabalho muito bom. E nós vamos ter que adiar a nossa.
a nossa viagem por uns tempos. Entendeu? Tá, eu sei, entendi. Tá Só bom, por umas 2 semanas. entendi. Entende? Talvez um pouco mais. Tá, tudo bem, tá bom. Olha, eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes. Certo? Tá. Tudo perfeito. Por que que essa cena é tão boa? Por que que ela convence tanto? Porque. Ah, eu vou falar disso depois. Vou deixar vocês terminarem de ver. Foi bom te ver, filho. Legal. Lu. É. Eu sinto muito, Will. Não, até que ele foi legal pra mim. Essa cena ela carrega muita tensão. Por quê? Você vê o tempo todo no corpo, no olhar, tem um momento do sorriso que se desmancha. Ele chegou sorrindo, chamando o Lu de paizão e tudo mais, e aí ele ouviu a notícia, e aí o sorriso dele, né, rapidamente se transforma numa cara de decepção. Mas não é só uma cara de decepção, é uma cara de decepção que expressa também um conformismo, uma sensação de, ah, tá, ele vai me abandonar de novo, né? Eu aqui, trouxa, pensei que iria ser diferente, mas, sabe, aquele momento que ele olha para si mesmo e ele se pergunta, como que eu caí nisso outra vez? Como que eu pude ser tapeado pela segunda vez na minha vida? Como é que eu deixei isso acontecer? E aí o corpo dele passa a trazer toda uma inquietação. É aí que a gente vê um trabalho de corpo, um ator completo, mesmo num trabalho que não é teatral. Olha os ombros que balançam. Por que isso? É a inquietação. Ele tem muita coisa para falar, ele tem muita coisa para dizer, ele está sentindo um turbilhão de emoções. Contudo, ele se reprime, ele coloca lá as mãos no bolso e o resto do corpo parece querer terrivelmente se mover. Mostra a inquietação que ele tem com o que ele acabou de ouvir. Talvez uma vontade de tomar uma atitude, mas uma atitude que simplesmente não vem, que é tolhida. E olha só como, com poucas falas que não tem um texto muito carregado, e apenas com pouca expressividade corporal você consegue transmitir muita coisa. Por isso o Smith merece, né, o reconhecimento que ele tem como ator. Vamos seguir a cena que agora é quando a coisa fica feia, cara. Não, até que ele foi legal pra mim. No verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa, entendeu? Não é normal estar triste. Ué, por que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe, se houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Eu não... Nesse momento a gente vê o Will, ele vai passar rapidamente por todas as fases do luto, sabe? Desde esse princípio que é a negação, ele nega que está se sentindo mal. É como se ele quisesse aceitar isso, tipo, não, tudo bem, não me fez mal, isso não me atingiu, meu pai ir embora, eu não tô nem aí. Aconteceu, eu sei que ele é desse jeito mesmo, sabe? Ele na verdade está tentando negar aquele sentimento que ele tá que tá corroendo ele por dentro. Ele tá tentando fugir dessa sensação que para ele é tão nociva. Talvez porque essa sensação coloque ele numa situação de muita inferioridade como uma criança. Vamos ver. E aí ele deixa extravasar um pouco de raiva quando ele pega o presente e joga ali, que maravilhosamente a direção de cena não deu nenhum foco no presente. E isso vai ter um motivo que a gente vai ver no final. precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! E agora ele desiste de negar.
Chega um momento que o sentimento é tanto que ele para de querer negar e você vê que tudo muda, né? Ele deixa de sorrir, ele deixa de fazer movimentos tão leves assim, ah, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Os movimentos vão ficando duros, vão ficando retraídos, até que uma hora ele dispara esse vai pro inferno, que é quando ele finalmente aceita a raiva que ele sente dessa situação. Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will, Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Olha a beleza do roteiro agora. Agora ele entra naquela fase de barganha, né? Não, mas tudo bem, já que o meu pai me abandonou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar que eu sou muito melhor do que ele, eu vou conseguir fazer as coisas independente da ajuda dele e tudo mais. Ele tá tentando barganhar consigo mesmo, né? Entrar naquela dosagem de não, mas isso não é tão ruim assim. Por outro lado, eu tenho agora uma oportunidade de me provar sem a necessidade de ter um pai. Então ele tenta, né? Fugir daquela sensação que ele tinha antes, de dor, de raiva, até que vai desembocar nisso aqui. E ó, detalhe para a expressão magnífica do ator que interpreta o tio Phil. Olha que expressão genuína de tristeza. Não precisa puxar a boca até aqui o final, não precisa regalar olho, não precisa fazer aquela coisa canastrona que muitos tentam fazer para mostrar que estão tristes, com aquela feição toda retraída. Poucas expressões já mostram essa tristeza. Por que ele não liga pra mim? E aí chega ao final, onde ele finalmente, né, se rende àquele sentimento que ele tem, aceita a tristeza que ele está sentindo, e aí ele se permite ser abraçado pelo tio Phil. Tem uma cena que parece que o boné atrapalhou, mas magnificamente ele joga o boné para fora da cabeça. Olha só, não precisou pausar e falar, ah, me atrapalhei com o boné. Não, a cena está correndo, a cena está ali, eles estão vivos em cena. Então, mesmo tendo essa possibilidade de parar porque é uma gravação, não se conserta durante o ato. E agora é quando a direção brilha, né? Agora é quando o jogo de câmera fala, pronto, agora os atores fizeram a cena, é minha vez de brilhar. Eles vão afastando a imagem dos dois que estão abraçados ao fundo e trazendo o foco todo para essa estatuazinha que representa ali um pai com um filho, né, com uma criança, que teria sido o presente que o Will teria dado, né, para o pai dele antes de saber que o pai dele iria cancelar a viagem que eles tinham juntos para ir embora mais uma vez. É, E eles encerram o episódio mostrando essa imagem. Existe um pequeno detalhe que não é culpa da dublagem, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar também, porque no original essa frase final é um pouquinho diferente e eu acho que ela acaba expressando um pouco mais o que ele sente. he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man? How come he don't want me, man? É um jeito bem, uma linguagem bem coloquial mesmo, talvez uma coisa mais de Filadélfia, assim, expressando, né, o regionalismo do Will, porque é uma construção de frase um pouco diferente do tradicional gramatical do inglês, mas ele fala alguma coisa como que ele não me quer? Como que ele não me quer, cara? Sabe, tipo, como que um pai faz isso? E aí ele deixa extravasar o máximo da indignação, da frustração e da raiva dele sobre o que aconteceu. Porque essa cena é fantástica? Bom, claro, todo mundo viu agora que a cena é magnífica em muitos fatores, ela é excelente em muitos quesitos,
mas tem algumas coisas que fazem ela brilhar muito. E a primeira delas que eu vou chamar a atenção é a verdade cênica. Verdade cênica é um conceito, né, introduzido nessa questão de atuação pelo Stanislavski, que é uma ideia, não vou dizer que foi fundada por ele, né, mas ele traz essa questão da verdade do ator em cena. A verdade cênica, ela é um estado onde o ator ele não apenas interpreta, ele não apenas finge, ele vivencia aqueles momentos da cena com um realismo, se permitindo sentir aquelas emoções. E não sei se mais gente teve essa impressão, mas eu assistindo essa cena, criança, eu tinha certeza que o Will Smith tinha vivido isso de verdade, que eles tinham colocado isso na série com base em experiências reais que ele tinha tido. Eu acreditei, né? Acredito talvez muitos tenham pensado a mesma coisa, que nesse momento ele se utilizou de uma memória afetiva. Ele recorreu a um passado triste dele com o abandono do pai e trouxe para a cena para trazer toda essa carga dramática. Mas eu sinto dizer que não é verdade, isso não aconteceu. Inclusive, a gente vê em entrevistas com o Will falando sobre esse episódio, onde ele diz que na verdade teve uma relação muito boa com o pai a vida inteira. O pai dele nunca foi embora, nunca abandonou ele. Não foi uma realidade que ele viveu pessoalmente. Aí você vai ficar assim, caramba, meu, o cara me convenceu, me enganou. Eu não achava que era possível um ator extravasar tanto sentimento que não fosse ali de uma experiência genuína. Pois bem, a verdade cênica é isso. Ela cria essa experiência genuína quando o ator se permite vivenciar aquele momento, acreditando, né, de uma, claro, como uma brincadeira, né, mas acreditando naquele momento como se aquela possibilidade fosse verdadeira, como se aquilo realmente está acontecendo com ele. E ele se permite viver essas emoções, né, da maneira como ele viveria na vida real. E é isso que traz toda essa carga sentimental. Vale também falar que ele atribui, né, eu vou ter que procurar o nome do ator do tio Phil, porque eu não lembro de cabeça, olha que pouca vergonha minha. Infelizmente, Philip Banks, tá? É o nome James Avery. Ok. O James Avery, nossa, ele tá tão velho, cara. Eu não sabia disso. Deixa eu deixar uma foto dele aqui de fundo, que você já cansaram de ver página de YouTube. O James Avery, ele é o quem foi a inspiração para o Will fazer essa cena. O Will ele diz que na verdade ele atribui o sucesso, né, e a qualidade da atuação dele às exigências que esse ator fazia, porque ele sempre pressionava o Will para dar o máximo de si, o máximo e o máximo e o máximo, e por mais que o Will se virasse do avesso ali, nunca o James Avery falava que aquilo era o bastante, que aquilo já estava bom. Ele sempre queria que ele fosse um pouco mais além, até que nessa cena ele consegue entregar essa performance primorosa que você rompe com tudo, esquece que aquilo é uma cena e acredita que aqueles atores estão sentindo aquilo de verdade. Porque talvez eles estejam, né, não por uma memória afetiva, mas por uma verdade cênica, uma credibilidade naquilo que está sendo feito, uma permissividade em experimentar essas emoções. Bom, não sei se esse vídeo ficou com uma linguagem muito técnica, se isso deixa isso um pouco chato, mas eu queria muito falar dessa cena porque ela é uma cena que marcou muita gente e é um primor de atuação, né? Para todos nós que estudamos teatro, que somos atores, a gente tem que sempre olhar para esses grandes atores que fizeram essas coisas incríveis e falar, caramba, aí tem algum material, aí tem algo de onde eu posso tirar alguma bagagem. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Eu não sei ainda encerrar vídeo, ainda estou descobrindo como fazer essa proeza.